Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas, tudo belezinha com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Hoje, quinta-feira, 18 de junho de 2026. Gente, uma tragédia aqui em Goiás também aconteceu, né? A mesma coisa, né? Mesma coisa não, parecido com o que aconteceu, né, com a família Galber lá em Pratinha, né? A pequena Maria Fernanda, ela desapareceu na segunda-feira, dia 15. Enquanto os pais estavam na represa, colocando armadilha para pegar peixe, né, a menina desapareceu. A mãe escutou o choro, mas não deu muita importância, né? Quando chegou lá, a menina tinha desaparecido, né? Foi 3 dias intensivos de busca, com cães farejadores, helicóptero, corpo de bombeiros, moradores, né, locais. Né, isso aconteceu aqui na região de Doverlândia. Hoje está sendo o velório, né, da pequena Maria Fernanda. Familiares, toda a cidade, né, tá transtornada com esse acontecido, né. Ontem ela faria 2 aninhos, mas infelizmente, né, já foi encontrada sem vida. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem, para vocês entenderem o caso, né, que criança é uma coisa muito indefesa. Se você escutar o choro, você tem de correr para ver o que está acontecendo. Se ficar muito calada, a gente tem de ir lá para ver o que está acontecendo, né. E ela se perdeu, gente, numa região de mata fechada. A pessoa não entende como que ela conseguiu andar 2 quilômetros numa região fechada, de mata fechada, e ela tirou a roupinha e foi tomar banho, acho que com sede, né, que as buscas procurando para um lado, ela estava para o outro. Concentrada as buscas na represa próxima à casa, não encontrou ela lá, né, aí encontrou ela no rio, né, o corpinho dela no rio. O helicóptero, né, da Polícia Militar, daqui de Goiás, avistou o corpinho dela, e informou para quem estava na terra terrestre, né, o corpo bombeiro. Foram até lá, ela estava lá, no leito do rio. As primeiras informações, né, que ela deve ter sido morrida afogada. E é Deus que conforte os familiares, né, nesse momento, porque era filha única também, se eu não me engano era filha única, 2 aninhos, ia completar ontem. E essa tristeza, né. E hoje, dia 18, é o velório dela lá em Doverlândia. E eu vou deixar um pouco do vídeo aí para vocês entenderem mais ou menos o caso, né, gente? Que criança é muito difícil. Eu falo assim, que a minha, quando era pequena, ela também tinha mania. Eu tive que tirar até uma torneira que tinha atrás da minha casa, que toda hora você arrumava ela, deixava ela bem bonitinha, quando pensava que não, ela tirava a roupinha todinha e tomava banho, né? É muito triste esse momento, porque a gente fala, quando fala de uma criança, né, a gente fica até com a voz embargada. Porque quem é mãe, quem é vó, né? Imaginar que uma criança está sadio, não tem problema nenhum de saúde, e acontecer uma coisa dessa, né? Então é o que eu tenho de falar, que só Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares. O tio ontem deu uma entrevista, ele estava muito transtornado, que ele que teve de ir lá no ML, né, para reconhecer o corpinho da pequena, né? E ele não conteve as lágrimas, que os pais não tinham condições emocional, nenhum momento de estar lá. Aí chegou o corpinho dela em Doverlândia de madrugada e está sendo velado lá na Pax, né, da cidade. A cidade está toda em luto. O prefeito, né, pois todas as equipes que ele pôde fazer para coisa, ele pagou todo o translado para vir de Goiânia para Doverlândia, que de Doverlândia a Goiânia, que é a nossa capital, é 400 quilômetros, né? E o que eu tenho de falar? É que Deus conforte o coração de todos nesse momento, né? Porque a gente não tem nem palavras para expressar nesse momento. E como aconteceu aquele caso da família Galber, né, eu vim trazer esse caso aqui para vocês também, né. Deus abençoe nosso dia, abençoe nossa tarde, né, nossa noite. Beijinho de luz, fui, e fica com o vídeo aí. Pessoal, para atualizar sobre as buscas da Maria Fernanda, são 10 horas da noite. Tô chegando em casa depois de passar o dia todo lá tentando ajudar nas buscas. Infelizmente, até a hora que eu tinha saído, não tínhamos encontrado, mas as buscas continuam. Lá ficou os cães farejadores do Corpo de Bombeiro, o COD com drones termais, Polícia Civil, Polícia Militar, tem ajudado muito. Polícia Técnica Científica passou por lá. Tem lá no mínimo 100 pessoas voluntárias que estão ajudando, pessoas que têm experiência com caça, com cachorro, com mato. Porque a gente tem fé em Deus que ela vai ser encontrada com vida. E eu tô aqui para atualizar, que é um caso que ganha repercussão, né, por se tratar de criança, comove a todos nós, mexe com a gente, principalmente com quem é pai e mãe.
E destaco aqui e ressalto a importância do governo do estado, o governador Daniel, que colocou como prioridade, me falou que colocou todas as forças, o aparato do estado, para que ela seja encontrada o quanto antes, se Deus abençoar com vida. Então é isso, só para atualizar a todos, um abraço, fiquem com Deus. A gente está aqui no local, ó. Agora retornou aqui onde foi vista a última pegada dela, foi próximo àquela árvore ali. A sede da fazenda está lá no fundo, uma distância considerável. Aí tá todo mundo tentando ver se encontra ela. O corpo da pequena Maria Fernanda Cândido da Rocha foi encontrado na manhã dessa quarta-feira, no dia em que ela completaria 2 anos de idade. A polícia afirma que a encontrou próxima ao rio Paraíso, em Doverlândia, no oeste de Goiás. Ela estava desaparecida desde segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, equipes localizaram pegadas da menina e encontraram uma fralda e uma peça de roupa que ela usava no dia do desaparecimento. Os objetos, então, ajudaram a direcionar as buscas. O delegado Ramon Queiroz explicou o caso em um vídeo. Olha só. No primeiro momento, as buscas se concentraram na represa próxima à residência, porque havia a possibilidade dessa criança ter caído naquele local, e para isso nós contamos com a ajuda dos corpos de bombeiros. Esgotada essa possibilidade, e concomitantemente iniciaram-se as buscas na região onde foi localizadas pegadas dessa criança, indicando que ela teria passado ali naquele local. Concentrou-se ainda mais energia e busca nessa região onde foi localizadas as pegadas, já próximo a um rio. Infelizmente, hoje, após mais de 48 horas, aproximadamente 48 horas do início das buscas, foi possível localizar a roupa, primeiramente, dessa criança, e logo em seguida, ali no leito do Rio Paraíso, aqui na zona rural de Doverlândia, foi encontrado o corpo dessa criança. A causa-morte ficará a cargo do IML. A força-tarefa incluiu policiais, bombeiros e equipes aéreas. O corpo foi encaminhado ao IML, que irá determinar a causa da morte. E a Polícia Civil continua investigando o caso. O corpo da pequena Maria Fernanda foi encontrado nesta manhã por volta das 9h20 da manhã. Ela que havia sumido na segunda-feira nesse mesmo horário, então foram 48 horas desaparecida. Várias equipes estavam realizando as buscas aqui na propriedade rural em Doverlândia, na região oeste do estado, e uma equipe aérea da Polícia Militar acabou encontrando a menina e informou os bombeiros que estavam pela parte de baixo. O corpo dela então foi retirado deste rio que fica a cerca de 2 quilômetros de distância da sede da fazenda. O corpo dela foi recolhido e levado para o IML de Goiânia para passar pelo procedimento de perícia para a constatação da causa da morte. Tudo indica que ela tenha morrido afogada. Ela foi encontrada sem roupas, mas não tinha sinais de violência ou de algum ataque de animal, por exemplo. A Polícia Científica está realizando o trabalho de perícia na fazenda para tentar entender qual que foi a trajetória que a Maria Fernanda tomou assim que saiu de casa até chegar neste rio a cerca de 2 quilômetros de distância da sede da fazenda. Os pais ficaram desesperados, desolados, quando souberam que a menina havia sido encontrada morta. A Polícia Civil, desde o primeiro dia de buscas, estava aqui na fazenda, estava acompanhando a família, acompanhando as buscas, e o delegado responsável pelo caso informou que, pelo que foi apurado, os pais eram muito amorosos e atenciosos com a criança, e eles estavam a todo instante ajudando, fazendo as buscas e muito abalados com a situação. A mãe mesmo se culpava bastante por ter deixado a filha em casa enquanto ela foi junto do companheiro a uma represa que fica bem próxima da sede da fazenda para tentar montar uma espécie de armadilha para pescar peixes nessa represa. A criança, assim que acordou, chorou, e os pais, quando voltaram à fazenda, não encontraram mais a menina. A Polícia Civil agora segue com a investigação para apurar se houve responsabilidade de alguém, mas a princípio o caso é tratado como um acidente. A menina que saiu sozinha então andando e foi parar nesse rio, infelizmente foi encontrada morta, e tudo indica que ela morreu afogada aqui na fazenda. Nós não temos uma notícia muito boa para todos que estão acompanhando,
para todos que estão esperando aí uma notícia boa. Foi encontrada uma fralda, os cães de busca seguiram essa pegada e infelizmente a criança foi encontrada sem vida, às margens de um rio próximo da fazenda. Daqui a pouco nós passamos mais informações. Comandante do Corpo de Bombeiros falando com a gente. Da localização do corpo dessa criança. Olha, realmente foi um baque, porque nós ganhamos muito, né, durante o período que nós estivemos lá. Então, assim, tinha alguma equipe de cães nossos lá, equipe náutica, equipe de drones, né? Nós temos 4 drones lá fazendo a cobertura, a busca por superfície o tempo todo. E, infelizmente, nós recebemos a notícia, né, que foi encontrada a fralda da menina. A mãe tinha realmente reconhecido a marca da fralda, foi passada para a equipe de cães. E aí, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Militar, né, através também do helicóptero, acabou encontrando o corpinho dela às margens do rio, aproximadamente 2 quilômetros da sede, né, onde a família morava. Qual a condição do corpo dessa criança? Dá para dizer se tinha alguma marca de violência, se a criança estava com roupa, qual a distância do corpinho dela com esse rio, o que dá para adiantar? Olha, essa parte, como ela envolve, às vezes, uma possibilidade de uma investigação criminal, e como a Polícia Civil também, com todos os esforços, com a excelência do trabalho desenvolvido por ele e pela Polícia Científica, estão trabalhando nessa parte, eu peço desculpa se eu não posso, né, comentar a respeito dessa parte, porque qualquer coisa que eu falar, às vezes, pode prejudicar o trabalho deles.